Carla, eu tô com um problema sério no meu consultório, que eu encaminho meus pacientes para o colega. Eu sou odontopediatra, né? Ela falou assim, eu sou odontopediatra, encaminho para um ortodontista e na maioria das vezes o paciente não volta comigo mais para as consultas de prevenção, enfim, para ver se não tem cárie e tudo mais. O que fazer? Né? Esse é um problema de ética profissional, né? Segundo ela, de acordo com as palavras dela. O que fazer? E por que será que o meu paciente fica lá? Tá? Então eu acho que esse é um assunto muito interessante para a gente conversar, né? Porque eu falo bastante sobre atendimento, sobre fidelização, sobre atração de pacientes. Então essa questão da doutora Ana Paula diz respeito à fidelização de pacientes, né? Quando a gente precisa que o paciente volte, a gente quer que o paciente volte, é a fidelização. Ele já te conheceu, já passou pelo seu atendimento, pelo seu tratamento e agora você quer que ele retorne. Tá? Então tem profissionais que têm mais problemas para atrair pacientes. Tem outros que têm muito problema para converter os pacientes em tratamentos novos, ou seja, para fechar novos tratamentos. E tem aqueles que têm dificuldade na fidelização. Ou seja, atraem pacientes para o seu consultório, fecham os tratamentos, mas muitos não retornam, tá? E o que fazer nesses casos em que um colega indica o paciente para fazer um procedimento num outro consultório ou numa clínica e o paciente não volta? Primeiro, por que será que isso acontece? E segundo, o que fazer? Então, o que pode acontecer? Um odontopediatra encaminhar para um ortodontista. Um clínico geral encaminhar para um endodontista, por exemplo, e o endo realizar a restauração, ao invés do paciente retornar. Tá, eu não sei se você que está aqui comigo agora se passa por esse problema, se tem esse tipo de dificuldade no seu consultório. Então, por que será que acontece isso? O paciente é indicado para outro profissional para resolver uma outra especialidade lá no consultório e não retorna. Então existem algumas questões aqui. Primeiro, eu sempre digo que o paciente faz o tratamento sempre onde ele acha que é melhor para ele. Tá? Ele sempre faz aonde ele quer, onde ele escolheu. Tá? Então uma questão assim, nem sempre é o colega ali que recebeu aquela indicação, nem sempre é ele que pega o paciente, que insiste com o paciente para fazer outros procedimentos lá no consultório dele ou na clínica. Então nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes o que pode acontecer é o paciente mesmo, ele próprio, querer terminar o tratamento lá com aquele ortodontista ou com aquela endodontista. Tem essa questão do paciente ser fiel a você ou não, né? Ele não vai voltar se ele não for fiel. Não sei se você concorda com isso, não sei se isso faz sentido para você. Então, uma questão é, como é que está o seu atendimento? Como é que está o seu consultório? Será que está tudo preparadinho para aquele paciente? Será que ele não trocaria você por ninguém, por nenhum outro dentista? Precisa primeiro ver o seu atendimento, como é que está o acesso ao seu consultório? Será que aquele paciente acha que você está longe e aquele outro profissional é mais perto da casa dele? Então será que você termina um tratamento e depois não entra mais em contato com aquele paciente? Deixa ele? Ou de vez em quando manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem com a saúde, manda uma informação, manda uma recomendação importante para a saúde dele que tem a ver com aquele tratamento que ele fez com você. Então, se é o odontopediatra, será que está entrando em contato com aquela mãe frequentemente? A cada 2 meses manda uma informação importante, pergunta se está tudo bem com a saúde da criança, do paciente, sem chamar para um retorno, né? Ou você é
aquele tipo de dentista que só entra em contato com o paciente quando precisa que ele venha, depois de 6 meses, depois de 1 ano, a hora que está com a agenda vazia e precisa de faturamento, e aí liga e chama para aquele paciente retornar, tá? Porque se você tiver um relacionamento constante com aquela pessoa, pode ser via WhatsApp, via e-mail, pode ser por telefone, eu garanto que dificilmente ela vai querer fazer o tratamento com outro colega, tá? Então esse é um ponto a se considerar, tá? É a vontade do paciente. Hoje em dia a vida é corrida, cada vez mais as pessoas querem praticidade, querem economizar tempo, perder menos tempo possível. Então já está lá na consulta com o colega, já pode terminar o tratamento no mesmo dia, fez a endo, nossa, você não pode fazer essa restauração para mim? Eu tenho uma vida tão corrida. Então, às vezes o endodontista vai lá e faz. É importante a gente pensar num aspecto que é a vontade do paciente, né? Porque será que aquele paciente não voltou com você? Pode ser porque não viu um valor tão alto para voltar com você. E aí valor envolve uma série de aspectos no seu atendimento, no seu consultório, na sua localização, no seu relacionamento, pós-tratamento, enfim. Então esse é um aspecto para a gente pensar. Um outro é aquele colega que você indica um paciente. Então vamos supor, é o odontopediatra que está indicando o ortodontista. Será que você conversou com ele? Será que você fala constantemente com ele? Né? Então, numa parceria, você precisa ter um contato com o parceiro, tá? Para ser uma parceria eficiente. Para o parceiro, para o colega devolver o paciente para você, para ele nunca se esquecer de você. Então, será que você tem esse contato? Porque muitas vezes eu vejo colegas que nem conhecem o colega para quem está indicando o paciente pessoalmente, nunca nem conversaram, sabem da qualidade técnica, né? Sabem que promovem um resultado excelente para o seu paciente, por isso indicam, mas não tem um contato com ele por nenhum canal de comunicação. E isso pode ser um problema. Porque ele nem conhece você, nunca falou com você, né? Ele é agradecido pela indicação. Mas muitas vezes está ali com o paciente, o ortodontista, num retorno mensal, e de repente o paciente pergunta: doutor, eu posso fazer uma limpeza aqui, uma profilaxia aqui no seu consultório? Vocês fazem isso? E ele fala: fazemos, sim, vamos fazer, pode ser e tal. E acaba passando, e ele não manda esse paciente de volta para você. Agora, eu acho muito diferente, não sei se faz sentido ou não, quando você está sempre em contato com esse dentista, com esse colega. Quando você tem o controle de quem são os pacientes que você indicou para ele e quem compareceu lá. Então, olha que legal uma parceria assim. Você indica o paciente para o colega, você já falou com o colega, já conversou, disse que ia começar a indicar para ele, e quando você indicar, você dá uma ligadinha ou manda um WhatsApp para o colega: olha, indiquei o paciente tal. Né? Se ele marcar uma consulta e for com você, você pode me dar um retorno? Algo do tipo assim, e você saber se o paciente foi até lá, se marcou e se consultou com o colega, até se gostou, depois entrar em contato com o paciente, gostou do atendimento de lá e tal, até para saber se você continua indicando ou não. Você tem uma listinha, né, uma tabelinha com os pacientes indicados para tal profissional. E uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou até a cada 3 meses, dependendo do caso, dependendo do volume de pacientes, você entrar em contato com esse colega. Coisa rápida. Pode ser um WhatsApp, pode ser pelo telefone, pode ser indo lá, porque tem que ser uma parceria. E você pode fazer isso de uma forma com um colega que não te indique pacientes novos, mas você indica para ele.
Só que o que você quer em contrapartida é que ele mande de volta os seus pacientes, que ele não faça, não atenda de jeito nenhum e que ainda levante a sua bola e fale, não, volta com a doutora Ana Paula, que ela é ótima, foi ela que me indicou e tal, e ela vai resolver isso para você. Tá? Eu sempre falo com ela e tudo mais, o paciente volta. Tá? Ele entende isso. Tá? Ou então você ter parcerias com colegas que não fazem a sua especialidade, que é a melhor parceria, né? É a melhor parceria aquela do odontopediatra com o ortodontista que só faz ortodontia. Então essa é a melhor parceria, mas muitas vezes no consultório do colega tem um outro profissional também, né? Que faz clínica geral, que faz outras especialidades, isso é muito comum, tá? E aí, se você está próximo, você consegue fazer uma parceria eficiente.